Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre hospital que está fechado com todo mundo dentro. Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de Capital Humano aqui da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a Anefac. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes no YouTube, Facebook, Instagram e no LinkedIn. Visitar o site da Anefac, anefac.org, onde você encontrará e poderá ler a nossa revista digital, com conteúdos relevantes do mundo das finanças, administração, economia, tributos, tecnologia e capital humano, sempre muito importantes para você, para a sua carreira e para os seus negócios, além de informações sobre a nossa agenda de eventos. Confere lá, anefac.org. No podcast de hoje, nós temos os seguintes convidados. Samir Salman, que é médico e idealizador do Hospital Premier, primeiro hospital privado no Brasil norteado em cuidados paliativos, e vamos saber o que são cuidados paliativos. E também está conosco o Davi Calas, que é nosso head de administração, professor, pesquisador no INSPER e na sua consultoria KCID. Muito bem-vindos aos dois convidados, agradeço a presença e gostaria já de começar perguntando ao doutor Samir, que história é essa, doutor, que fechou um hospital com todo mundo dentro? É isso mesmo? É isso mesmo, Emerson. Boa tarde a todos. Diante desse drama humanitário que assusta o mundo todo, foi uma decisão que foi sendo amadurecida ao longo de 2 semanas e a gente achou por bem tomar uma decisão radical, além de preservar a vida dos nossos pacientes, que estão no topo do risco, são pacientes todos portadores de doenças crônicas e comorbidades, e pacientes que sujeitos a uma infecção a um alto risco de mortalidade. Além disso, preservar a vida dos funcionários, as nossas próprias vidas e dos nossos familiares. Muito bem. Esse é o objetivo fundamental dessa decisão tão radical. Muito bem. Preservar vidas é o foco principal que norteou essa decisão. A gente vai explorar nesta conversa mais detalhes sobre isso. E para isso eu gostaria de chamar aqui o Davi Calas para dar o seu oi e começar essas perguntas para o Dr. Samir. Olá, Emerson, obrigado. Prazer estar aqui. E um prazer muito maior estar conversando com o Dr. Samir. Como vai, Samir? Prazer falar com você. E já vou emendar, então, uma primeira pergunta, que na realidade são duas. O que são cuidados paliativos e o que é o Hospital Premier? Boa tarde, mestre Davi. Um prazer falar com você também. Os cuidados paliativos, eles são definidos, segundo a Organização Mundial de Saúde, como uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença ou um agravo que ameace a continuidade da vida, por meio de prevenção e alívio do sofrimento, e de uma identificação precoce, é uma avaliação impecável, que é o tratamento de dor e dos demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Nós temos que compreender que o ser humano é muito mais do que um ser biológico. Ele é um ser multidimensional, ele é um ser espiritual, ele é um ser social. Então, a prática dos cuidados paliativos é um desafio muito grande, é tentar abarcar esse ser humano nessa multidimensionalidade. O Hospital Premier, ele foi fundado em 2004, tendo como missão principal uma assistência integral à saúde, principalmente à população idosa e a pacientes portadores de doenças crônicas e oncológicas, além de ser um espaço de acolhimento para a comunidade do entorno do bairro, onde a filosofia dos cuidados paliativos
é o princípio norteador da nossa atuação. Perfeito. Quer dizer, faz sentido, uma vez eu ouvi dizer que nessa filosofia, o que esse paciente precisa não é do curar, mas sim do cuidar. Faz sentido? Total. A medicina, é evidente que nós não podemos abrir mão dos avanços tecnológicos e de outros avanços que a medicina nos proporciona. Mas chega em algumas situações que o curar já não é possível. Aí é que a possibilidade dos cuidados paliativos feitos por uma equipe tecnicamente capacitada pode fazer a diferença. Porque o conceito diz cuidar do paciente e seus familiares. O adoecimento de alguém envolve seu entorno. Então, a ideia do cuidado paliativos é eliminar a frase não tem mais nada o que fazer. Sempre tem o que fazer. Porque o processo da morte ele acaba trazendo um sofrimento muito grande para o doente e para os seus familiares. E tendo uma equipe de apoio, eu acho que essa transição, esse desenlace que vai acometer a todos nós, ele fica facilitado, né? Fica mais suportável. Então, eu estou entendendo que é um cuidado, Samir, que não é necessariamente só médico. Faz sentido isso? Total. Ele é uma equipe multidisciplinar, envolve todos os profissionais de uma equipe que... Eu vou te dar um exemplo dos profissionais que atuam aqui no Premier. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, e a depender da religiosidade do paciente, um assistente espiritual e também conta com a possibilidade de saber quais são as vontades do paciente, né? Ajudar ele a refletir. O grande problema que a gente tem, Davi, é a questão da negação da morte, né? Então, os cuidados paliativos trabalham nesse sentido, do cuidar, e o cuidar até o último momento. Perfeito. E para esses pacientes que você tem o Covid, né, a coronavírus, representa um risco? Altíssimo, altíssimo. Aliás, esse foi um dos grandes motivos. A gente recebeu relatos de hospitais similares na Espanha e em Portugal, foi devastador. Um paciente se infectou e na segunda semana já mais de 20 num hospital similar ao nosso, de 70 leitos na Espanha, e é uma tragédia. Ainda ninguém aqui se infectou, né? Pelo menos visivelmente, mas nenhum paciente está com sintomatologia, e essa foi uma das razões que fez a gente tomar essa decisão tão radical. Legal. E muito corajosa, Samir. Obrigado. E como é que foi o processo para... Então, assim, a rigor, né, o risco é muito grande, e aí veio a ideia de trancar o hospital, jogar a chave para o lado de fora, né? Como é que foi a decisão e como é que foi a conversa com a sua equipe? Então, assim, desde da crise, a gente montou um comitê de crise aqui e começamos a acompanhar e tomar providência. Aí, na sexta-feira, dia 20, diante dos relatos que nos chegaram da Europa, de Portugal e da Espanha, de hospitais parecidos com o nosso, nós temos em torno de 200 funcionários. Aí foi proposto por mim uma consulta de quantos topariam ficar aqui continuamente, sem, a partir do momento que entrassem dia 25, só sair dia 10 de maio. Eu imaginava, Davi, que em torno de 40%. Né? Na verdade, eu imaginava que ficaria eu e mais alguns. Né?
para minha surpresa, 85 pessoas largaram suas famílias, e aí tem um manancial de histórias dessas pessoas, mãe de crianças de 1 ano, médica, nossa médica, mãe de uma criança de 1 ano, veio para cá, o médico, pai de uma criança de 8 meses. E para mim, porque na verdade foi consultado todo mundo de uma maneira muito democrática e dizendo o porquê da decisão. É muito importante a gente entender isso. A única coisa que nós temos como um fato concreto de efetividade no combate a essa pandemia é o isolamento. O resto, nós estamos testando, estamos vendo. Os países... Agora, nós estamos num país que nós não podemos testar. Então, a decisão não foi tomada porque a infraestrutura do Brasil não nos permite testar o coronavírus. Você, para conseguir um teste, você precisa ter dois sintomas muito claros, ou a febre e tosse, quer dizer. E diante disso, diante do perfil epidemiológico da nossa população, dos nossos doentes, diante do perfil epidemiológico dos nossos funcionários também. Aí nós falamos, isso aqui é uma bomba nuclear, né? Porque se infectar alguém, vai ser uma tragédia. Esperar ter sintoma para testar é tarde demais, né? Exatamente. É importante ressaltar isso. Aí fizemos as contas e os riscos. Pode ser que um de nós esteja infectado e aqui, mas a probabilidade matemática é muito menor do que ficar um trânsito de 200 pessoas indo e vindo por diversos lugares da cidade, aumentando muito o risco de uma infecção. Isso, usando o transporte público, né? Exatamente. O Emerson, aproveitando a sua especialidade, né, em capital humano, o que você acha dessa história, né, dessa estatística de 85% aderir a um convite diferente feito pelo Samir? Davi, tem alguma coisa a ver com o que a gente estuda de propósito? Ou não? Não, Davi, deixa eu corrigir, desculpa. Pois não, desculpa. São, acho que em torno de 44% que aderiram. Tá ok. São 85 funcionários. 85 funcionários, perfeito. Bom, não deixa de ser um número expressivo, Samir. Emerson, o que você comenta aí? Faz sentido com o que a gente vê, não? Obrigado pela chamada aqui, Davi. Faz sentido, né? Você vê, por exemplo, eu tenho aqui uma estatística de pesquisas de engajamento e na média geral aí as empresas apontam a 28% de pessoas engajadas, né? Se nós estamos falando aí de 45%, é praticamente o dobro, né, do nível de engajamento que você percebe nas organizações. Agora, se você me permite ir além da sua pergunta, e já ainda pegando o tema do capital humano, né, o Samir falou uma coisa que me chamou a atenção, que é um cuidado mais amplo, né, mais diverso, né, não é específico, porque o ser humano não é específico, é um ser social, psíquico, químico, espiritual, né, enfim. E aí eu queria perguntar para o Samir duas perguntas. Primeiro, quantas vidas estão lá no hospital, né? Quantos são pacientes? Eu não sei se chama paciente também, no caso de um hospital de cuidados paliativos, né? E além de quantos são os pacientes, o que levou o Samir a criar esse hospital, a criar esse primeiro hospital no Brasil nesta linha de cuidados paliativos? O Emerson, o número de pacientes é em torno de 48 pacientes. Então, nós estamos num universo aqui, somando 48 mais 85, 133 pessoas estão internadas aqui, né? E o que me levou a criar o Hospital Premier foi a necessidade concreta de uma assistência efetiva.
Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura, não posso falar, estou falando de maneira genérica, né? Mas uma cultura das casas que hospedavam idosos como depósitos. E a busca do cuidado paliativo, ela acabou satisfazendo uma necessidade de perceber que eu quero ser tratado assim quando eu estiver na minha transição. Entendeu? Então, foi um processo longo. O Hospital Premier foi fundado em 2004 e, ao longo desse tempo, a gente foi construindo uma prática voltada ao paciente. E é um desafio, porque quando você fala que o ser humano é um ser multidimensional e você tenta acolher ele, as faculdades não ensinam isso. A gente tem bons profissionais formados tecnicamente, mas emocionalmente, ou de vivência emocional, cuidar do outro, a base é muito pequena. E eu gostaria de ressaltar que em 2018 a gente acabou viajando para Londres e hoje nós somos um hospital satélite do centro fundador desse conceito, que é o St. Christopher. E nós somos reconhecidos pelo Hospital São Christopher como o hospital satélite, o primeiro da América Latina especializado, o que nos deu muito orgulho. Então, o cuidado paliativo, ele é uma prática que exige muita técnica. Ele não é papoterapia, não é dar a mão e não é ver borboleta voando. Você tem que estudar muito, porque você lida com pacientes com um nível de fragilidade. Se você errar a mão, em termos médicos, você pode afundar o cara no sentido de sedação. Então, é uma discussão, cabe um capítulo à parte do cuidado paliativo. Eu acho que esse não é o tema da nossa conversa. Então, a discussão toda, o que levou a gente a fazer isso? É exatamente, na medida que você faz cuidado paliativo, você está tendo em prática valores que estão ligados à vida da pessoa. Nós não queremos prolongar a vida de ninguém, mas que a pessoa viva até o último segundo de vida bem cuidada. E esse tipo de pensamento é uma outra maneira, né, de fazer medicina, ou é um outro lado da medicina que não se estava acostumado. A prioridade tem que ser o paciente, o protagonista é o paciente. Hoje, se a gente for perceber, o paciente às vezes é um detalhe na história toda, né? A gente tem um processo muito complexo, enfim. Eu acho que a gente tem que se valer dos avanços, mas tem que perceber, às vezes, que o ser humano ele é muito mais amplo do que um ser biológico. E a gente tem que jogar a verdade com o paciente. Que às vezes a gente pode indicar um tratamento que é o que a gente chama de obstinação terapêutica, induzir o paciente ao erro de escolha que visa só um mercantilismo. Mas, enfim, é um mundo à parte isso, né? O Samir, última pergunta. Vocês desculpem, eu estou no meu terceiro dia de confinamento, um pouco estressado. Então, como é que está sendo aí o processo? A convivência? Aonde que vocês estão dormindo? Você pode contar um pouquinho como é que está sendo essa experiência aí? Davi, tivemos que fazer uma operação de guerra. 90 leitos, compramos 90 camas, roupa de cama e banho, uniforme, 3 uniformes para cada integrante da equipe, que ao final do dia de trabalho a gente manda para a lavanderia. Eu quero afirmar para vocês que nós estamos com uma enfermeira infectologista internada com a gente, nós estamos seguindo rigorosamente os critérios de prevenção de infecção. Existe até uma certa paranoia no uso de álcool gel, de uso de materiais de prevenção.
nós estamos muito apreensivos. Agora, o ambiente é fantástico, porque olha a sorte que nós tivemos. Acabou internando aqui o namorado de uma secretária administrativa que é chefe de cozinha, Davi. Ah, E estamos comendo maravilhosamente bem. O cara decidiu se internar aqui com a namorada e mudou nossa vida, porque ele organizou a vida, então estamos comendo bem. Hoje à noite, às 9 horas da noite, nós estamos organizando uma rotina, já começamos exercícios laborais, quer dizer, a gente começou agora a criar um ambiente de uma rotina mais produtiva, para não deixar as pessoas. Eu quero esclarecer que nós entramos com 2 turnos, 12 horas. Um grupo trabalhava 12 horas e depois entrava o turno da noite, das 8 da manhã às 8 da noite, depois das 8 da noite às 8 da manhã. E agora nós estamos mudando isso para as pessoas só trabalharem 8 horas. E depois fazerem exercícios. Nós estamos ouvindo as notícias que estão chegando aqui e eu não sei, Davi, eu não sei. Eu estou esperançoso. Eu estou muito esperançoso que essa experiência dê certo e ajude a preservar a vida dos funcionários, dos nossos pacientes, as nossas vidas, porque nós estamos esperando um furacão por aí. Eu preciso dizer que esse exemplo que você está dando inspira a gente. Eu imagino que depois que esse podcast vá para o ar, você vai começar a receber convite ou pedido de gente que quer entrar também. Né? De um jeito não vai dar mais. Tomara que... Ô, Samir, a última pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. A gente percebe pela sua fala e pela sua atitude uma preocupação muito forte, não só com os seus pacientes, mas também com a sua equipe. Que recado você daria, ou, na sua opinião, qual é o papel dos empresários nesse momento tão difícil, onde o que mais a gente precisa é de solidariedade? A gente tem visto exemplos extremos de ambos os lados. Que mensagem você gostaria de deixar aí para os empresários, para os gestores, para os executivos em relação aí a papel deles nesse momento de crise que a gente está vivendo? Eu imagino que o que me motiva a tomar essas atitudes é a vida do ser humano. E a vida das meninas da limpeza, a vida das meninas da cozinha. Eu acho que o trabalhador brasileiro já vive numa situação muito precária. Eu acho que o empresário, nesse momento, tem que deixar aflorar a sua cidadania e colocar a sua inteligência e a sua força à disposição da sociedade e da proteção dessa sociedade. E colocar a vida humana como um valor prioritário, porque nós não podemos mais minimizar o risco que essa população brasileira está correndo. Os números, tem alguns estudos, saiu na UOL agora há pouco, um estudo, eu não verifiquei a fonte, mas eu imagino que a UOL verificou, uma previsão da morte de 570 mil brasileiros. Se isso for fato, o que é isso? É uma calamidade. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação... Eu vou te dizer uma coisa, Davi. O interesse da empresa, o interesse empresarial do Premier foi relegado ao último plano. Nós estamos fazendo todos os esforços aqui. Para você ter uma ideia, estamos gastando mais de 1.400% de aumento de insumos para a proteção dos nossos funcionários. Você imagina o que é isso, economicamente, para uma empresa? Porque estamos confinados e respeitando o critério mais rigoroso de prevenção de infecção. Porque isso então,
o recado que eu dou aos empresários, deixem aflorar sua cidadania, sabe? Deixem aflorar o seu lado humanitário, o seu lado solidário, sabe? E fraterno, porque é dramática. A situação é muito dramática. É muito dramática. Assim, vocês me desculpem, eu estou um pouco emocionado, porque eu não estou conseguindo dormir direito por conta de assombrado, né? Qualquer movimento dos médicos, imagina, alguém infectou e até agora não apareceu nenhuma sintomatologia aqui. E estamos aí. Estamos aí. Eu agradeço que vocês me entrevistem e permitam que eu faça aqui até um desabafo, né? Samir, eu queria, em nome da ANEFAC, o Emerson acho que vai repetir as palavras, te dar os parabéns pela coragem, pela atitude que você está fazendo, pela cidadania, pelo desprendimento. E eu queria dizer que eu tenho certeza que se a gente tivesse mais pessoas como você no mundo, o mundo ia ser certamente muito melhor. Muito obrigado, Emerson. É contigo agora. Bom, obrigado, Davi. Obrigado, Dr. Samir. Realmente é impactante, né? Acho que é uma aula de empatia verdadeira, né? Você se dispor a tomar esse tipo de atitude, né? Acho que pensamento todo mundo tem, vontade muita gente tem, mas atitude, né, não são todos. Então acho que é um ato de coragem, e eu gosto sempre de lembrar que coragem, né, a palavra coragem, ela deriva de cordius, que é coração, e agere, que é de agir, né? Então coragem é de fato agir com o coração. Dou aí a você, Dr. Samir, os parabéns pela atitude, realmente impactante. Eu sempre faço uma reflexão ao final dos podcasts, e acho que a reflexão que eu faço aqui é esperança, né? Eu acho que a tua frase de que quando não é mais possível curar, mas ainda assim é possível aliviar o sofrimento, eu acho que isso é... Não é só você que está emocionado, viu, Samir? A gente também está. O exemplo inspira muita gente. Então, eu acho que é um exemplo muito forte. E aí eu queria, né, voltar aqui, respirar e dizer que a ANEFAC é uma associação que se preocupa, né, com as pessoas e com o Brasil. E eu acho que a gente sai diferente deste podcast. Bom, eu preciso encerrar, né? Então acho que além deste podcast, a ANEFAC disponibiliza para você sempre textos, vídeos, com informações relevantes, né, para a sua vida, para a sua carreira, para os seus negócios. Acho que você pode contar com a ANEFAC. A gente está aqui à disposição deste momento tão difícil para todos nós, mas dispostos a continuar lutando e seguindo e trazendo informação relevante e entrevistando pessoas que possam, de fato, contribuir para que a gente encontre uma solução e que também nos inspirem e nos deem força para continuar seguindo. A gente está nas redes sociais, todas elas, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Eu sou o Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e talvez a palavra humano seja agora, talvez, de fato, uma prioridade para todos nós, né? Acho que as palavras do Dr. Samir foram muito importantes, o recado de deixar aflorar o lado de cidadão, né? O lado, de fato, humano. Eu acho que é muito importante. E a gente vai se encontrar certamente no próximo episódio, no próximo podcast. Eu gostaria que você compartilhasse esse podcast com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com todas as pessoas que você acredita que podem, de alguma forma, contribuir ou receber uma mensagem positiva. A gente se despede por aqui. Até o próximo podcast da ANEFAC.